dia, meu amor. Bom dia. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é um canal. Kombi Nômade não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade é um canal. Salve, nômades! Como vocês estão? Tão bom? Eu sou o Druida. Eu sou a Kamaia, começando mais um vídeo aqui na nossa Kombi Nômades. Hoje levantando a nave para seguir para Palomino, uma praia aqui da Colômbia, América do Sul. Guajira. Dormimos aqui 2 noites na praia de... Como é o nome daqui? Praia Salgueiro. Fica pertinho de Santa Marta e pertinho também de Barranquilha, que é a terra da Shakira. Como vocês viram, a gente já fez toda a parte do cafezinho da manhã. Agora é a parte que a gente vai guardar todas as coisas do modo casa para o modo estrada. Daqui são 80 e poucos quilômetros, né? É. E uma das coisas que determina o tempo que a gente vai passar em cada lugar é a água, que é uma das coisas que acabou aqui na casinha. E por mais que a gente tenha 2 caixas boas de 50 litros, 55 litros, aí que eu nunca sei ao certo quanto tem. Uns falam 50, outros falam 55. E então, mesmo assim, acaba. E é isso que aconteceu. Olha só o resultado de ficar sem água numa Kombi. A louça, só a loucinha da tarde pra noite, né? Porque a gente segurou a louça para poder ter água pro banho, né? Para tirar a água de sal. E é uma pena, porque esse lugar é incrível, é tranquilo, é seguro. E o mar é uma delícia, não tem como resistir. Ah, então não entra. Não tem como, um calorzão. O mar quentinho, tranquilo, sem onda, parece uma piscininha. Parece uma piscininha mesmo. E agora, enquanto o Druida vai levantando o toldo, recolhendo o toldo, eu vou ajeitar aqui a louça, porque no caminho nada pode cair ou quebrar, então não dá para ir com a louça toda de qualquer jeito. Então vamos ajeitar, já que não dá para lavar aqui. A gente vai buscar um posto de gasolina ou até mesmo um camping, um lugar para a gente poder encher essas caixas d'água. E para quem tem aí a dúvida como é que funciona aqui a captação de ar lá de fora, desse meu lado aqui tem um botão, que aí aqui eu aumento o nível de... ou eu fecho um pouquinho a portinhola que está aqui fora, ou vou abrindo ela até o máximo. E aqui, ó, direciona ele, dá para ver na seta aqui, ó, para trás, sai aqui, ou se eu virar aqui, sai só aqui nas laterais. E tem para as 2 laterais saída, e a saída aqui atrás é bem grande, olha isso. Aqui tá estragado, ó. Tá saindo para todos os lados e para trás. Mas aqui ainda funciona a portinholazinha. Ó, dá para botar até um LCD aqui, ó. É, um GPS, não, fica né? muito ruim, olhar para cima assim. Perigoso também. Não vira. Mas é uma coisa funcional e muito bem pensado nesse modelo de Kombi. É um ar-condicionado natural, grande mesmo. Isso a gente tá comentando, galera, porque deixaram aí essa pergunta e eu achei bacana compartilhar com todos vocês. E vamos de estrada, bora pra estrada agora. Tchau, tchau. Uma família aqui. E aproveite, se não é inscrito, se inscreve para seguir essa aventura junto, aciona o sininho. Quem já é inscrito, confere aí se continua inscrito, porque alguns também comentaram sobre isso aqui. Então, veja aí e bora junto, bora antes que esquente mais. Aqui é por galão.
Cada galão tem quase 4 litros. E o galão de gasolina é 15.800 e uns quebrados. E o galão tem quase 4 litros. Deu 6 galões. 6 galões. E agora deixa eu sair da bomba. E claro que não podia faltar um pedágio. Mais um. Mais um, aqui é demais, Graças. gente. Muitos mesmo. Esse saiu... Vamos ver aqui. Nossa. Esse tá 12.900. Não é abaixo de 10, nenhum. Vamos ver até chegar à fronteira quantos. Com a Venezuela, né? Vamos ver. Aqui já foi... é o quinto já, né? Já. Desde Cartagena até aqui o quinto. E agora a gente está passando aqui na frente da entrada do Parque Nacional Tayrona, que falam que é incrível, que tem praias aí sim desertas e bem bonitas mesmo. Mas infelizmente, por ser um parque nacional, a gente não pode fazer por conta da ONI, né? Pela nossa doguinha. Então a gente segue para essa praia de Palomino, onde a gente já passou há 2 anos e pouco atrás. Inclusive foi aqui que a gente passou um Natal e um Ano Novo entre vários viajantes e foi incrível, inesquecível. Bem, agora falta 16 km para chegar, tá pertinho, logo ali, como diz o mineiro. E essa parte tá bonita, assim, tá toda verdinha, fresca, cheia de sombra. Mas a estrada não é assim não, a gente vem passando por vários povoados que a situação é bem feia quanto à quantidade de lixo. É muito lixo espalhado e lixeiras assim, ó. Essa ainda tá mais vazia, mas tem lixeiras que tá lotada, parece que não passa tão cedo o lixeiro por aqui. Uou, outro desafio aqui, pelo jeito, são as lombadas, né? Muitas e altas. É muito povoado, né? Então tem que ter a lombada, senão a galera só anda voado. Bem, chegamos a Palomino. Vamos ver agora o que mudou, o que não mudou por aqui. E vamos direto para uma hospedagem onde a gente ficou da outra vez. Vamos ver se eles ainda recebem motorhomes, combi homes e quanto está custando isso. Aqui beirando a pista é onde fica toda a parte do comércio principal, assim. Tudo bem pequeno, ó.
típica. Vem devagar, devagar e é resolvido. Por aqui já vê os tuk-tuk de novo. Esse cara vai prestar atenção no que eu vou fazer. Ui! Tá aqui, é essa a rua principal. É bem roots, né? A maioria das ruas são de terra. Quando chove fica uma situação difícil. A combinha tá rangendo. Tá, ainda tá. A gente precisa buscar ainda um lugar para fazer todas essas coisas na Kombi. Lojinhas de roupas. Parece que não mudou muita coisa não. Bastante restaurantes. Aqui também ficam os artesãos no final do dia. Olha isso. Parece que choveu, hein? É o banco? É o banco que tá quebrado. Tá. Obrigado então pela informação. Nossa, olha isso. Nossa, entrou água aqui, pá. Nossa, deve ter entrado água lá atrás. Não, parece que não. Acho que aqui na frente entra por causa justamente do pneu, né? E esse senhor tava preenchendo essas enormes poças d'água com uma enxada, enchendo com a própria areia assim da rua. Eles não arrumaram nada disso, né? Nada, né? As estruturas de hospedagem aí sim são bem bonitas. Muito turismo tem por aqui. A gente falou do lixeiro no caminho, aqui o lixeiro acabou de passar, hein? Nossa! Enquanto eu tô filmando daqui, tem alguém filmando dali, ó. Oh, valeu! Vai lá! Olha essa rua então, Fá. Não dá pra passar não. E chegamos! Mas não deu muito bom não. A gente explica melhor mais pra frente. Agora que estamos com a fome apertando aqui, a gente vai parar num restaurante e pensar para onde vai e aproveitar e almoçar por aqui, experimentar algo mais típico. Galera, demos uma sumida, chegamos em Palomino, lá onde a gente mostrou pra vocês, no La Rivera, onde a gente ficou há 2 anos atrás. Muita música, não dava pra trabalhar direito. Viemos aqui pra esse outro hostel, Vila Marlen. Viemos pra cá ontem e acabou a luz de noite, voltou 1 hora da manhã, quase 2 horas. Não conseguimos trabalhar. Agora estamos aqui sem saber para onde vamos. Estamos no estacionamento, daqui a pouco já vai dar a hora de sair. E vamos ver o que nós vamos fazer, porque ainda não sei. Tá difícil de internet, tá difícil de tudo. É tudo isso que o Druida falou e mais um pouco, viu? Porque foram 2 dias de puro estresse aqui. Chegou aqui, tava aquele solzão, mas eu mostrei pra vocês as poças de água. E aí quando caiu a chuva, o negócio virou um rio, literalmente um rio. Não tinha onde carregar nossos equipamentos
Todo lugar que a gente vai é esse barulho de construção aqui. É um lugar alternativo, por isso que a gente voltou. É um lugar que a gente tem uma memória amorosa, uma memória afetiva, não sei se é assim que fala, porque foi aqui que a gente passou o Natal e o Ano Novo com vários viajantes e foi tão gostoso essa experiência, totalmente diferente do que está sendo agora. Vocês sabem que a gente fala mesmo e conta tudo o que está acontecendo do nosso dia. Não era essa experiência que eu gostaria de contar para vocês, mas assim que está sendo. Decepcionante. Num calor de 40 graus, ainda bem que hoje sol não tá tendo, mas tá bem abafado. E a gente se sente um tanto quanto perdidos. Vou te falar, desde que a gente pegou a Kombi, tá difícil de organizar isso, sabe? Tá estranho mesmo. Mas como a gente fala, vamos ter paciência, pra tudo é paciência. E quem sabe aí mais pra frente a gente consegue achar um lugarzinho pra ficar com a Kombi, que a gente consiga mesmo organizar as coisas como isso aí é necessário, né? E olha só como a vida pode surpreender sempre, né? Saímos de um lugar pensando que íamos ficar no mesmo campo que ficamos há 2 anos atrás e curti muito, mas não deu certo. Fomos parar naquele outro lugar que foi uma noite daquelas, sem energia, um monte de mosquito, chuva forte. Deus me livre. E aí a gente saiu meio que com a cabeça a mil, paramos um pouquinho, respiramos, entramos na internet e vimos um lugar um pouquinho mais longe. E tudo bem, porque para quem tem sebo nas canelas dá pra ficar um pouco mais distante. Distante eu falo 300 metros, 300, 500 de onde metros. estávamos. E aí viemos parar nesse lugar que o estacionamento, que o parqueadeiro, onde a Kombinha fica, vale o mesmo valor que o nosso quarto. Aí isso viemos mesmo. pro quarto. Já que o valor é igual, gente, isso caiu do céu. Foi mesmo. Caiu do céu, porque assim, a Kombi tá no estado que a gente precisa limpar para que não dê nenhum problema de saúde para nós, para a Oni também, de pele. E nesse momento que o calor tá muito grande aqui na Colômbia, então acabou que a gente ainda não voltou à rotina tão intensa da Kombi, né, de viver dentro da Kombi, mas tudo bem, porque aqui amanhã de manhã a gente já tem um espaço para limpar a Kombi e aí sim seguir estrada. Isso mesmo. Vamos fechar esse trem aqui? Vamos, porque a gente vai passear com vocês para finalizar esse dia aqui em Palomino, conhecer um pouquinho, né, levar vocês para conhecer a praia e ver o pôr do sol, já que a principal coisa que você tem para fazer aqui em Palomino é isso. Curtir a praia no finalzinho do dia é lindo. E do mar a gente não vai falar nada não. Vamos lá que vocês vão conferir junto com nós. Aí vocês falam o que achou da praia. E a Oni tá super empolgada, né, Oni? Passear. Senta. Aí. Ui, já sentou e deu aquela coçadinha. Aqui tem 2 banheiros, ó. Tem mais quarto aqui embaixo. É bastante quarto, né? Sim. Sim, é bastante quarto. E tem uns que com banheiro dentro e outros com banheiro coletivo, que é o nosso caso, que saiu bem mais barato. Gente, saiu mais barato do que aquele outro camping, né, que a gente tava. Não é barato. Que coisa! E tem um poço aí, ó. Sim, o lugar é lindo, que lindo, surpreendeu. É uma recomendação da gente pra Palomino, viu, quem vier. Vale ficar, olha, o poço, ainda bem que tá fechado, ia dar uma aflição esse aqui. A Oni tem até um amiguinho, não tá por aqui? Agora. Ah, tá ali, ó. Ele fica ali de dia, na sombra, e de noite aí solta ele. E é legal quando o lugar aceita bem, né, a Oni. Sim, quando é pet friend, né? Nossa, e quando não cobra nem a mais por isso, né? Não. Lá no campo chegaram a cobrar 20 pesos colombianos só pela Oni, pra gente ficar na Kombi. E aqui eu vou deixar o valor, ó, que a gente tá pagando. Dá 70 mil pesos colombianos, tá aqui, né, em reais. Ainda tem uma academia, né? Pra quem gosta aí, ó. Isso aqui por dentro, que ainda tem uma cozinha grande aqui, ó. Pode usar ela se quiser. Aqui eles reciclam, ó, faz a separação dos lixos. Permisso.
Aqui tá a Onyx, que atende muito bem a gente aqui na hospedagem. E aqui que tá a Combinha, ó. Tá guardadinha aí. Agora vamos fechar ela pra poder sair e vai que vem chuva aí, né? Sim. E aqui é a entrada, ó. A entrada principal do hostel que nós estamos. Aqui é o asfalto principal, vai lá para Venezuela ou vai aí para dentro aí da Colômbia. E a cidade que ela começa a crescer em volta das pistas, assim, ó, é tudo igual. Aqui parece o Nordeste no Brasil. Uma cidadezinha do Nordeste do Brasil, assim, parece muito. E agora esse trovão aí. Você ouviu isso? Sei lá se eu vou dar conta de chegar na praia, hein? Eu queria mostrar pra vocês um pôr do sol lindo, como a gente já viu aqui, mas tô achando que não vai dar tempo, não. Ai, ai. Tô achando que esse trem vai chegar na metade e não chega hoje. Opa! E agora estamos chegando aqui na principal de Palomino, que vai chegar lá na praia. Saímos do asfalto ali atrás. E aí agora pega andando aqui, ó. E uma curiosidade daqui é que Palomino tem apenas 15 ruas. Então a população é pequena, tá aqui marcada. E as ruas são todas assim, de terra. Tirando só a rodovia mesmo, que é de onde a gente veio. E Palomino, ele fica entre as montanhas nevadas de Santa Marta. Sim, isso mesmo. Um pico nevado, na verdade, aqui na Colômbia, que é o Pico Nevado de Santa Marta, que dá pra ver daqui. As casas mais altas, os sobrados, os prédios, tem algumas sacadas que é virada pro Pico Nevado, que fica ali atrás. Então ele tá, Palomino tá entre esse Pico Nevado e tá entre o Caribe colombiano. Então aqui Palomino, essa praia já é Caribe. E não sei se vocês aí de casa já perceberam, mas é muito comum a gente ver em cada esquina aqui, ó, essas estufas quentes com empanadas, com bolinhos daqui, né? Aham. Uma doideira, né? Uma delícia, né? E na volta tem que pegar mais um. Toda esquina tem um trem desse, né? Tem uns que é uns carrinhos ainda, né? Tem um carrinho. E Olá. faz pouco tempo a gente ficou sabendo que acabou a luz na cidade, ó. Tá tudo escuro assim, ó. Opa. Ai, papai, não vai dar tempo, hein? Ah, será? Vai prestar aí. Porque muitas vezes a gente tem visto que o tempo aqui ameaça, mas não vem a chuva, né? Então, uma barraca de artesão. Essa rua, nos finais de semana ou na temporada, porque a gente tá fora da temporada, aqui pega muito no final do ano. Natal, Ano Novo, pelo menos quando a gente passou, tava assim, ó. E aí fica cheio de mesinhas de artesãos. Inclusive nós já trabalhamos muito aqui em Palomino, muito mesmo. Da hora que acordava até escurecer. A gente tinha a nossa mesinha na frente da Kombi ali, que ficava dentro do estacionamento, e vendíamos quadros, brincos, pulseiras, tudo pra seguir em frente. E deu tudo certo, você vê? Claro que muitas vezes era perrengue, não vendia tão bem, mas a gente punha sempre uma meta e tentava chegar naquela valor por dia. Quando passava, guardava, fazia um bom planejamento financeiro para poder seguir assim. E deu tudo certo, né? Estamos aqui, ó, depois de quase 3 anos de novo. Voltando agora.
Oh, graças. Ó, aqui não tem banco, nem caixa eletrônico, mas tem esses bancos ATM também, né? Que... Você passa um cartão normal, 10%, e aí te dá o dinheiro, 10% dele. É assim que funciona aqui para retirada de dinheiro. Se não, passa no cartão. Mas não são todos os lugares que aceitam. Aqui para trançar os cabelos, olha que legal. Sai com estilo de palomino. Sorvete. As construções, a maioria tem esse telhado de sapê que dá um baita charme. E aqui também é um lugar bem bacana para você comprar uma roupa. Olha só, a maioria são de linho cru, cores bem neutras. É bonito, né? É bonito. Inclusive essa camiseta do druida daqui, ó. Essa camiseta daqui. É, né? Uma lojinha ali da frente. Aham. A cara da Colômbia. Merece até uma dancinha. E há 2 anos atrás não tinha essa praça aqui, né? Ficou maneira. Tem área de fogueira, tem umas lojinhas aqui agora, tem mais lojinha do lado de lá também. É uma área imensa, né? Bora ali dar uma olhada. Vamos. Bora, vamos passar por aqui e sair lá. Tem um lance vegano aqui muito grande, aí parece que é isso mesmo. Aham. Tipo um parque público. É um parque público. Parece que fizeram alguma coisa de agrofloresta, porque você vê café, você vê mamão. Muito você legal, vê gente. Várias frutas. Eu nunca vi banana. uma pracinha, um parque mesmo, porque a praça é imensa, se for pensar, uma rua quase que inteira. Tem a área da fogueira ali. Olha só isso. Eles usaram pedras grandes, ó. A areia, lugar. O druida tava falando, ó, de mamão, de pés de fruta, ó, tá aqui. Café. Café. Esse também feinho, tem uns mais bonitos. Gente, e isso em 2 anos transformaram, porque aqui era um terreno abandonado praticamente. Não tinha nada. Aqui, ó. E esse fundo sonoro da chuva que tá vindo. A lojinha, ó. E bora falar que o passeio mais famoso aqui é de tubing. É tubing? Acho que deve ser boia, Boia cross, tipo assim, tubing. Ai, esqueci como eles falam, mas tá escrito ali, eu vou deixar aqui pra vocês. E eles descem um rio que encontra com esse mar aqui. Diz que é bem legal o passeio. Olha só, eu parei pra falar aí, ó. Olha o arco-íris. Fui falar do boia cross, mas quando eu olhei pra cima tomei esse susto bom, né? Que bonito. É sinal que pra lá já choveu e sol e arco-íris. Ai, meu Deus. Ih, olha só os primeiros pingos de chuva. Ai, papai, não. Não. Chegar pelo menos até a praia. Missão cumprida. Aham. Gracias. Volvió a la electricidad. Aqui outros lugares de tour. Tem também um tour que é legal de andar a cavalo na areia aqui da praia. Tava pesquisando sobre tours. Tem algumas coisas bacanas aqui na região. Inclusive uma cidade perdida. Fiquei curiosa.
O acesso à praia é assim, ó. Praticamente toda a frente de Palomino já está tomada por hospedagens e restaurantes. Então essa é a entrada principal. Ó, temos uma surpresa ali, olha só, olha aqui. Aonde? Ai, que linda! E aqui é um casalzinho. Olha quem tá vindo. Segurar, olhem pra lá também, né? Ah, olha só. Olha que coisa linda. Este sí da la patica. É, Este no sé a qué se puede dejar coger. graças. Vale, mire. Es Gonzalo. Gonçalo. Gonzalo es el nombre de ellos. Guacamaya es la amarilla con azul. Esa es la tradicional guacamaya. Sí. Y hay una que tiene amarillo, azul y rojo. Se llama la colombiana. Tiene 3 colores, amarillo, azul y rojo. Mira, esta es Gonzalo. Gonçalo. Y la amarilla con azul es guacamaya. Guacamaya. Graças, muito amável. Nossa, deu toda uma explicação, né? Em Brasil é a Carindé que ele tá falando, guacamaya é a Carindé. Sim. Ui, vamos lá pra praia então. Vamos. Gente, tá uma bagunça agora. Ah, ela comendo coco. A él le gusta, cuando me queda coco yo le doy, pues le gusta mucho. E a gente encerra aqui, ó, essa aventura de frente pro mar. Espero que vocês tenham gostado. Já conto com o seu like, com o seu compartilhamento. E até a próxima. Paz, amor e pé na estrada.